Boa noite, meu nome é Pamela Patrícia, eu sou aluna de licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Ceará, no Polo de Beberibe, e eu vou falar um pouco sobre a minha experiência no estágio supervisionado 4, que essa é a minha última fase de estágio, é o meu último estágio como graduanda de Química. E nessa última aula eu trabalhei uma aula prática com os alunos dos terceiros anos na escola situada em Icaraí, que foi a mesma escola que eu fiz o meu estágio 3. Então a professora já me conhecia, muitos alunos já me conheciam. Eu não conheço, na verdade, o núcleo gestor total da escola, até porque o estágio 3 também foi durante a pandemia, esse atual momento que a gente está vivendo. Então, a aula foi feita pelo Google Meet, assim como no estágio 3. As conversas que eu tive com a professora foi pelo WhatsApp e na maioria das vezes a gente também conversou mais por ligação, né, porque era mais fácil e às vezes também não tinha internet, então foi mais fácil conversar por ligação do que por WhatsApp. E devido à pandemia, os alunos não pôde fazer essa aula experimental presencial, então acabou sendo mais como uma aula de demonstração, de observação do que uma aula prática, né? E então acabou sendo uma aula de demonstração mesmo. A aula que eu dei foi sobre extração de pigmentos vegetais por cromatografia em papel. A aula, ela teve no total 12 alunos e foi juntado todos os terceiros anos, porque a escola, desde que começou a pandemia, as aulas elas ocorrem juntando as turmas de acordo com o ano. Então, as aulas de primeiro ano, junta as turmas de primeiro ano, segundo ano, junta as turmas de segundo ano e no terceiro ano junta as turmas de terceiro ano. Então, por mais que tivesse juntado todas as turmas de terceiro ano da escola, só 12 alunos participaram. E isso é uma coisa que está ocorrendo frequentemente. A professora falou que nas aulas aparecem pouquíssimos alunos. E aí as atividades, eles fazem mais as atividades, porque as aulas em si, eles não participam. É muito difícil ter mais de 20 alunos na sala. É muito raro na sala do Google Meet. E às vezes a professora também pega a atividade, né? Um aluno que não tem tanto acesso à internet, que tem essa dificuldade, eles deixam a atividade na coordenação da escola e os alunos vão pegando quando podem, né? Então eu dei início à minha apresentação, né? Me apresentando, dizendo meu nome, de onde eu era, e todos os alunos que já estavam na aula, eles já me conheciam devido ao estágio anterior. E eles falaram que tinham gostado da minha aula, que eu tinha feito no estágio 3, que era sobre isomeria, que eles tinham assistido, que eles tinham entendido e que eles tinham gostado muito. E depois dessa breve conversa, eu comecei a explicar o que eu iria mostrar para eles no dia da aula prática. E eu comecei explicando o que era cromatografia, já que eu já tinha perguntado para eles se eles já tinham ouvido falar sobre isso e não, nenhum dos alunos tinha ouvido falar sobre isso. É um conteúdo novo, né? É uma coisa assim muito atual para eles, porque a gente vai trabalhar com coisas do cotidiano, mas a cromatografia em si não é algo que é dito muito no ensino médio. Então foi uma coisa assim, eu tentei encaixar com o que a professora estava estudando mais ou menos, só que já não estava mais tendo aula, era revisão para a prova. E aí, para mim encaixar uma atividade experimental nesse meio foi um pouco complicado. Então, eu quis trazer uma coisa nova que ia deixar eles empolgados, muito interessados no assunto, né? Que nada mais é uma coisa nova, uma coisa que eles nunca viram. Então, eu comecei a falar da cromatografia, né? A professora também aceitou muito bem a ideia.
até porque ia ser uma coisa que ia fazer com que os alunos sentissem mais vontade de estar ali, de estudar e de ir atrás. E aí eu dei início começando falando de cromatografia, como é e quais os tipos de cromatografia, que eu só falei por cima, eu foquei mais na cromatografia que a gente iria fazer, que é a cromatografia utilizando o papel, que também é a mais simples e a mais fácil dos alunos compreenderem. Aí eu também expliquei que os vegetais possuíam diversas cores, que representavam os seus nutrientes, as suas vitaminas, só que a gente via uma cor só. Quando a gente compra uma verdura no mercado, por exemplo, a gente só vê uma cor, como o exemplo da couve. A gente compra uma couve manteiga, a gente só vê a cor verde, né? E depois eu dei início ao experimento, mostrando os materiais que iríamos precisar e fui explicando cada processo. No momento em que eu misturei os solventes, que é o etanol e a acetona, com as folhas maceradas com o extrato, eu tinha que esperar 15 minutos para essa mistura maturar, para eu coar o extrato e ficar somente com o líquido. Então, como era inviável esperar esses 15 minutos, ia demorar demais e a gente queria que fosse uma coisa rápida para os alunos não acharem chato, não desistirem, começarem a sair da aula. Então, eu já fiz o experimento antes, já tinha esperado os 15 minutos, então eu fiz o experimento 2 vezes, né? E quando eu terminei de fazer essa primeira parte de demonstração para eles, até a parte de macerar, eu fui, coloquei o outro que eu tinha feito com eles para esperar os 15 minutos e peguei o que eu já tinha feito anteriormente, que já tinha se passado os 15 minutos. Aí eu fui, coei com eles, peguei o papel, coloquei nos copinhos descartáveis e depois sequei o papel com um secador de cabelo também para agilizar o processo. Depois disso, foi possível verificar as diversas cores que os extratos utilizados tinham. Aí eu fui explicando o que cada cor representava, a sua vitamina, o seu nutriente e o que aqueles vegetais que a gente trabalhou, aquelas folhas que a gente trabalhou, o que cada cor representava naquelas folhas. Até aí eles fizeram pouquíssimas perguntas. Mas ao decorrer da experiência, eles ficavam cada vez mais entusiasmados com termos novos, com conhecimento novo que nunca tinha passado pela cabeça deles. E, claro, por nunca terem visto o assunto. E nem mesmo ter ouvido falar da técnica. E foi então que eu abri um momento de discussão para eles falarem o que achou. Muitos falaram que iriam refazer o experimento em casa, já que eu disse que iria disponibilizar o roteiro da prática que a gente tinha acabado de fazer. E se tratava de materiais muito fáceis que a gente encontrava no mercado. Muitos já tinham até todos os materiais em casa. E eles falaram que amaram a experiência, me perguntaram quais outros vegetais eles poderiam utilizar para fazer outras formas e ter outras cores representando. E eu fui respondendo todas as perguntas. A professora da escola também elogiou a forma como eu expliquei todo o processo, que foi de maneira simples e que era de fácil compreensão para os alunos, que eles entenderam, que ela viu que eles entenderam perfeitamente o assunto, já que ela entendia também do assunto por ser uma professora de química, né? No final, eu respondi as perguntas do pós-experimento junto com eles. A maioria dos alunos ficou um pouco receoso de responder, aquele medo comum dos alunos de responder errado ou de realmente não querer falar, não ter essa voz na hora que tem um professor explicando ou outra pessoa explicando. Então eu respondi a eles e eles iam fazendo alguns comentários de acordo com as respostas e o que eles entendiam, o que eles não entendiam.
E essa experiência para mim foi incrível. Acabou sendo uma aula bem dinâmica, é muito motivante como futura professora ver que eu consegui segurar a atenção deles e receber elogios de todas as partes, ver que eles ficaram muito interessados no assunto, querendo até refazer essa experiência, que é uma coisa, a gente sabe que é uma coisa difícil. E eu fiquei muito feliz com essa experiência.